Ela estava debaixo da chuva torrencial com 2 malas pesadas na mão, expulsa pelos próprios filhos da quinta na beira interior que ajudara a construir. Eles julgavam conhecer a mãe, mas quando descobriram quem Maria realmente era e a magnitude do que ela sacrificara por eles, o choque foi devastador. Maria nunca imaginou que aquela manhã cinzenta seria a última vez que acordaria naquela quinta. A quinta que ela e o marido ergueram pedra sobre pedra, com as próprias mãos, com o suor de uma vida inteira de trabalho árduo e economias parcas. Naquela manhã de céu cor de chumbo, ela estava na cozinha rústica, a preparar o café no velho fogão a lenha, como sempre fizera durante décadas, quando ouviu os 3 filhos a entrar pela porta da frente. Chegaram juntos, o que era, por si só, um mau presságio. Mariana, Diogo e Beatriz viviam em cidades diferentes e raramente apareciam ao mesmo tempo, muito menos sem avisar. O coração de Maria bateu mais forte, uma mistura de esperança e medo. Talvez fosse uma surpresa agradável. Talvez quisessem almoçar em família, como nos velhos tempos. Mas quando olhou para os seus rostos, viu algo que gelou o seu sangue. Frieza. Uma frieza cortante, mais gélida que o vento que assobiava lá fora, anunciando a tempestade. Mariana foi a primeira a falar. Sempre fora a mais dura dos 3, a que herdara a personalidade forte do pai, mas desprovida da sua bondade intrínseca. Entrou na cozinha, o som dos seus sapatos caros e quando no chão de pedra, olhou para Maria com a altivez de quem está prestes a resolver um problema desagradável e disparou, sem rodeios. Mãe, precisamos de conversar. Maria desligou o lume, limpou as mãos enrugadas ao avental desbotado e virou-se para os filhos, tentando forçar um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Claro, meus amores. Sentem-se, que eu já faço um café fresquinho para vocês. Mas Mariana abanou a cabeça, impaciente. Não vai ser preciso café. Isto não vai demorar. O tom de voz dela era glacial, empresarial, como se estivesse a fechar um negócio desvantajoso. Maria sentiu um nó apertado no peito, mas insistiu. O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa? Diogo aproximou-se, as mãos enfiadas nos bolsos das calças de fato caras, e olhou para a mãe como se ela fosse uma inquilina com a renda em atraso. Mãe, nós conversamos e chegámos a uma decisão. A quinta agora é nossa. Vais ter de sair. As palavras caíram como pedras sobre a cabeça de Maria. Ela pescou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Sair? Sair para onde, meu filho? Esta quinta é minha. Fui eu e o vosso pai que a construímos. Mariana revirou os olhos com um desprezo que só filhos ingratos conseguem manifestar. Mãe, legalmente, a quinta passou para nosso nome quando o pai faleceu. Nós só te deixámos ficar aqui porque não tinhas para onde ir. Mas agora a situação mudou. Precisamos de vender esta propriedade. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Vender? Mas porquê? Vocês têm as vossas casas, os vossos empregos. Porque querem vender a quinta da vossa mãe. Diogo soltou uma risada curta, daquelas que doem mais que uma bufetada. Mãe, tu achas mesmo que vamos deixar um património deste disparado só porque queres ficar aqui a morar? Esta propriedade vale uma fortuna. Podemos dividir o dinheiro e cada um investe no seu futuro. Maria olhou para Beatriz, a filha mais nova, a que sempre fora mais sensível, esperando que ela dissesse alguma coisa, que a defendesse. Mas Beatriz apenas desviou o olhar para o chão de xisto, mordendo o lábio, cobarde demais para enfrentar os irmãos e defender a própria mãe. Mariana continuou, agora com um tom de quem estava a perder a paciência. Mãe, não temos tempo para dramas. Tens até ao final do dia para arrumar as tuas coisas e sair. Já contactámos um agente imobiliário. Ele vem amanhã para avaliar a propriedade. Maria sentiu as lágrimas a queimar-lhe os olhos, mas não lhes daria a satisfação de a ver chorar. Filhos, vocês não podem fazer isto. Eu trabalhei a vida inteira para construir este lugar. Passei anos a costurar de madrugada, a economizar cada cêntimo, abdicando de tudo para vos dar o melhor. Diogo cruzou os braços, impaciente. É exatamente por isso que precisas de entender, mãe. Tu já viveste, já tiveste a tua oportunidade. Agora é a nossa vez de aproveitar o que tu e o pai construíram. Maria sentiu uma dor no peito que não era física, mas era insuportavelmente real. Era a dor de ver os filhos que criara transformarem-se em estranhos gananciosos. Filhos, eu não tenho para onde ir. Para onde é que vocês querem que eu vá? Mariana encolheu os ombros, com uma indiferença cruel. Isso já não é problema nosso, mãe. És adulta, vais ter de te desenrascar. Há lares de idosos, tens amigos, vizinhos. Não te podemos carregar às costas para sempre. As palavras foram como facadas.
Maria olhou para os 3 filhos, um por um, procurando neles qualquer sinal de humanidade, qualquer vestígio do amor que tinha a certeza de ter plantado nos seus corações, mas só encontrou frieza, pressa e uma avidez feia. Naquele momento, o céu lá fora começou a escurecer ainda mais. Nuvens pesadas formaram-se rapidamente, como se o próprio universo estivesse a reagir àquela injustiça atroz. Maria respirou fundo, endireitou as costas e disse com uma calma que nem ela sabia de onde vinha: "Está bem. Eu vou-me embora. Mas um dia, vocês vão entender o tamanho do erro que estão a cometer." Mariana revirou os olhos novamente. "Sempre o mesmo drama, mãe. Sempre essa pose de vítima. Estamos apenas a ser práticos." Diogo olhou para o relógio caro no pulso. "Mãe, temos compromissos. Tens até às 6 da tarde. Não deixes confusão, por favor." Maria subiu as escadas lentamente, cada degrau de madeira rangendo sob o peso do seu corpo e da sua dor. Entrou no quarto que partilhara com o marido durante tantos anos, olhou para a cama onde ele adormecera para sempre há alguns anos e sentiu uma vontade avassaladora de se sentar ali e nunca mais se levantar. Mas não podia. Desistir não fazia parte da sua natureza. Pegou em 2 malas velhas debaixo da cama e começou a colocar as suas roupas. Não tinha muito, uma vida inteira de trabalho e sacrifício, e tudo o que possuía cabia em 2 malas. Enquanto arrumava as suas parcas coisas, os seus olhos pousaram numa caixa de madeira velha, guardada no fundo do armário. Uma caixa que não abria há décadas. Dentro dela estavam documentos, fotografias antigas, lembranças de um tempo que ela enterrara no passado, um tempo que os filhos nunca souberam que existiu. Maria pegou na caixa, limpou o pó da tampa com a mão trêmula e colocou-a cuidadosamente dentro de uma das malas. Talvez fosse a altura de abrir aquela caixa novamente. Talvez o passado do qual fugira a vida inteira fosse a única coisa que a poderia salvar agora. Quando desceu com as 2 malas pesadas, os 3 filhos estavam no alpendre, olhando para ela com aquela pressa irritante de quem se quer livrar de um fardo. Lá fora, a chuva começou a cair. Não era uma chuva fraca, era uma tempestade violenta, daquelas que encharcam em segundos. Maria olhou para os filhos, esperando que pelo menos um deles oferecesse boleia, ajuda, qualquer coisa. Mas Mariana apenas abriu a porta do alpendre. Diogo ajeitou o seu casaco caro e Beatriz continuou a olhar para baixo, sem coragem de encarar a mãe. Maria pegou nas 2 malas, uma em cada mão, e saiu de casa. A chuva caiu com força no seu rosto, encharcando a roupa simples que vestia, transformando o caminho de terra batida no Alentejo, em frente à quinta, numa lama escorregadia. Ela olhou para trás uma última vez e viu os 3 filhos parados no alpendre seco, protegidos da tempestade, a observar a mãe ir-se embora como se fosse uma estranha indesejada. Nenhum deles se moveu. Nenhum deles gritou para ela voltar. Nenhum deles demonstrou um pingo de remorso. Maria virou as costas e começou a caminhar pelo caminho de terra batida no Alentejo, debaixo da chuva torrencial, carregando 2 malas que pesavam menos que a dor que sentia no coração. Mas dentro de uma dessas malas estava a caixa velha. E dentro dessa caixa estava um segredo que os filhos jamais imaginaram, um segredo que mudaria tudo. Em poucos dias, Mariana, Diogo e Beatriz descobririam quem era realmente a mulher que acabaram de expulsar debaixo da chuva. E quando descobrissem, o choque seria tão grande que jamais conseguiriam perdoar-se pelo que fizeram naquela manhã cinzenta e cruel. Maria não sabia há quanto tempo estava a caminhar. A chuva tinha encharcado cada centímetro da sua roupa. As malas pesavam tanto que os seus braços pareciam estar a ser arrancados, e o caminho de terra batida transformara-se numa pasta de lama que se agarrava aos seus sapatos velhos. Cada passo era uma luta, não contra a tempestade, mas contra a vontade de simplesmente desistir de tudo. Olhou para os lados, tentando reconhecer onde estava, mas a chuva era tão forte que mal conseguia ver a 1 metro de distância. Não tinha ideia de quanto tinha andado. Não sabia se tinha passado 1 hora ou 3. O corpo gritava por descanso, mas a cabeça não parava de repetir as palavras dos filhos. Tu já viveste, já tiveste a tua oportunidade. Agora é a nossa vez. As pernas começaram a fraquejar. Maria tentou dar mais um passo, mas o pé escorregou na lama. Caiu de joelhos, largando as malas ao seu lado. A água da chuva, misturada com a lama, sujou-lhe o rosto, as mãos, tudo. Tentou levantar-se, mas o corpo já não obedecia. Era como se todas as suas forças tivessem sido drenadas de uma só vez. Não era apenas o cansaço físico, era o peso emocional de tudo o que tinha acontecido. Maria sentou-se ali mesmo na lama, debaixo da chuva torrencial, e pela primeira vez desde que saíra de casa, deixou as lágrimas caírem livremente. Chorou tudo o que tinha segurado na frente dos filhos. Chorou a ingratidão, a frieza, a injustiça. Chorou por ter dedicado a vida inteira a criar 3 pessoas que a trataram como lixo.
A sua visão começou a ficar turva. Não era só por causa da chuva ou das lágrimas, era algo diferente. A cabeça rodava, o corpo balançava, e Maria sentiu que estava prestes a desmaiar. Tentou agarrar-se a uma pedra ao lado do caminho, mas não teve forças. Caiu de lado na lama, com as malas à sua volta, e a última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o céu cinzento, a despejar água como se o mundo inteiro estivesse a chorar com ela. Quando abriu os olhos novamente, já não estava no caminho. Estava deitada numa cama simples, coberta com lençóis limpos que cheiravam a sabão caseiro. A cabeça doía-lhe, o corpo estava pesado, mas pelo menos estava seca e aquecida. Maria piscou várias vezes, tentando entender onde estava. O quarto era pequeno, com paredes de pedra, uma janela com uma cortina de tecido florido e um crucifixo pendurado na parede. Tentou levantar-se, mas uma voz suave interrompeu-a. Calma, senhora, ainda está fraca. Fique deitada mais um pouco. Maria virou a cabeça e viu uma mulher de uns 50 anos, com o rosto marcado por rugas de quem trabalhou duro a vida inteira, mas com um sorriso genuíno que iluminava todo o ambiente. A mulher aproximou-se, segurando uma caneca fumegante. Trouxe-lhe um chá quentinho. Vai fazer-lhe bem. Maria aceitou a caneca com as mãos trêmulas. Onde estou? A mulher sentou-se na beira da cama. Está na minha casa. O meu marido, o Paulo, encontrou-a desmaiada no caminho. Trouxemo-la para cá. Já faz algumas horas. Maria sentiu os olhos encherem-se de lágrimas novamente. Não eram lágrimas de tristeza desta vez, eram lágrimas de gratidão. Estranhos tinham feito por ela o que os seus próprios filhos não fizeram. Eu não sei como agradecer. A mulher, que se apresentou como Carla, abanou a cabeça, sorrindo. Não precisa de agradecer nada. A gente faz o que pode para ajudar. O que lhe aconteceu? Porque estava sozinha naquela chuva toda. Maria hesitou. Como explicar sem parecer patética? Como contar que os próprios filhos a expulsaram de casa? Tive uns problemas familiares. Precisei de sair de casa à pressa. Carla não insistiu. Percebia que era um assunto doloroso. Bem, a senhora pode ficar aqui o tempo que precisar. Não é muito, mas tem um teto e comida. Maria olhou ao redor daquela casa de aldeia no Douro, daquele quarto simples, e sentiu mais acolhimento ali do que sentira nos últimos anos na sua própria quinta. Eu não quero dar trabalho. Posso ajudar com o que for preciso. Carla sorriu. Se a senhora se sentir bem para ajudar, não vou recusar. Há sempre roupa para lavar, comida para preparar. Aqui, toda a gente ajuda toda a gente. Nos dias seguintes, Maria recuperou aos poucos. Ajudava Carla com as tarefas domésticas, cozinhava, lavava roupa, varria a casa. Era uma vida simples, mas havia algo de reconfortante naquela rotina. Paulo era um homem calado, trabalhava numa vinha vizinha, mas chegava sempre a casa com um sorriso gentil e perguntava se Maria se estava a sentir melhor. O casal não tinha filhos e tratava Maria como se fosse da família. Aquilo doía e curava ao mesmo tempo. Doía porque os seus próprios filhos não lhe deram o que aqueles estranhos estavam a dar, e curava porque mostrava que ainda existia bondade no mundo. Uma noite, depois de Paulo e Carla irem dormir, Maria ficou sozinha na pequena sala da casa. A chuva tinha voltado, batendo suavemente no telhado de zinco. Olhou para as duas malas que Paulo tinha colocado num canto do quarto onde estava hospedada. Levantou-se devagar, pegou na mala onde estava a caixa velha e voltou para a sala. Sentou-se na cadeira de madeira perto da janela e colocou a caixa no colo. Fazia tantos anos que não abria aquilo, tantos anos a fugir do que estava guardado ali dentro. Com as mãos trêmulas, Maria abriu a tampa da caixa. Lá dentro estavam fotografias amareladas pelo tempo, documentos antigos, recortes de jornais velhos. Pegou na primeira foto e sentiu o coração apertar. Era ela mesma, mas uma versão que parecia de outra vida. Uma rapariga jovem, linda, a usar roupa cara, de pé em frente a uma mansão enorme. Ao seu lado, um casal elegante. Os seus pais. Pais que não via há décadas. Pais que escolheram o dinheiro em vez da filha. Maria passou os dedos pela foto, lembrando-se de cada detalhe daquele dia. Tinha sido tirada pouco antes de tudo desmoronar, pouco antes de ela ter de fazer a escolha mais difícil da sua vida. Pegou noutra foto. Desta vez, era ela com um homem simples, sorrindo de uma maneira que só quem está verdadeiramente apaixonado consegue sorrir. O pai dos seus filhos, o homem que ela escolheu em vez da fortuna, o homem por quem abdicou de tudo. Ele já não estava ali. Tinha partido há alguns anos, mas a sua lembrança ainda lhe aquecia o coração. Valeu a pena? Perguntou-se, olhando para a foto.
Valeu a pena abdicar de tudo por amor. Maria estava tão absorta nas memórias que não se apercebeu quando Carla apareceu à porta da sala. A mulher tinha acordado para beber água e viu a luz acesa. Ficou parada a observar Maria, a olhar para aquelas fotos antigas, e algo naquelas imagens chamou-lhe a atenção. Não eram fotos de gente comum, eram fotos de gente rica, muito rica. Carla aproximou-se devagar. Não queria assustar, mas a curiosidade era maior. Senhora Maria, essa é a senhora na foto. Maria assustou-se, tentando esconder rapidamente as fotos de volta na caixa, mas Carla já tinha visto. É só o passado, Carla. Coisas antigas que já não importam. Mas Carla viu as lágrimas nos olhos de Maria, viu a dor estampada naquele rosto cansado. Sentou-se ao lado dela e segurou-lhe na mão. O passado importa sempre, senhora. Faz parte de quem somos. Maria abanou a cabeça. Este passado só me trouxe dor. Prefiro não me lembrar. Carla olhou novamente para as fotos que ainda estavam visíveis na caixa. Aquela mansão, aquelas roupas caras, aquele ar de gente importante. A senhora veio de uma família rica, não veio. Maria fechou a caixa com força, como se quisesse trancar aquelas memórias de volta. Vim, mas escolhi sair de lá. Escolhi uma vida simples com o homem que amava. Carla ficou em silêncio por alguns segundos, a processar aquela informação. E a sua família? Os seus pais? Maria limpou as lágrimas. Deram-me um ultimato. Ou ficava com eles e o dinheiro, ou ia-me embora com o homem que amava. Eu escolhi o amor. Eles deserdaram-me. Nunca mais nos falamos. Carla apertou-lhe a mão com carinho. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas não me arrependo. Tive uma vida feliz, mesmo sendo simples. Criei 3 filhos maravilhosos. Pelo menos, eu achava que eram maravilhosos. A sua voz falhou na última frase. Nesse momento, Paulo apareceu à porta também. Tinha acordado e reparado que a esposa não estava na cama. Viu as duas mulheres a conversar e aproximou-se. Está tudo bem por aqui? Carla olhou para o marido. Paulo, a senhora Maria tem uma história incrível. Ela veio de uma família rica, mas largou tudo por amor. Paulo olhou para Maria com respeito renovado. Sempre achei que a senhora tinha um ar de gente importante. Tem postura, maneira de falar, educação. Agora entendo porquê. Maria abanou a cabeça. Não sou importante. Sou só uma mãe que dedicou a vida aos filhos e foi deitada fora quando já não servia. Carla segurou o rosto de Maria com as 2 mãos, obrigando-a a olhar nos seus olhos. A senhora é importante, sim. E os seus filhos vão perceber isso. Ainda não é tarde. Maria sorriu com tristeza. Acho que já passou da hora, Carla. Eles deixaram bem claro que não querem mais saber de mim. Paulo cruzou os braços, pensativo. A vida tem destas coisas. Às vezes, a gente só valoriza o que tem depois de perder. Maria guardou a caixa de volta na mala, mas sabia que não ia conseguir esquecer o que tinha visto. Aquelas fotos reabriram feridas antigas. Lembraram-na de um passado que tentou enterrar. E, pela primeira vez em décadas, Maria perguntou-se se não tinha cometido um erro ao fugir da sua família rica. Se tivesse ficado, talvez os filhos tivessem tido uma vida melhor. Talvez não a tratassem com tanto desprezo se soubessem da verdade. Mas era tarde demais para voltar atrás. Ou não? Porque, naquela mesma noite, noutra cidade, um advogado elegante procurava desesperadamente por uma mulher chamada Maria Cavalcante. E quando a encontrasse, tudo mudaria. Mariana estava no alpendre da quinta, olhando para a propriedade, com os olhos de quem já estava a calcular quanto dinheiro ia receber. Fazia 4 dias que tinham expulsado a mãe e ela não sentira um pingo de remorso. Na verdade, estava aliviada, finalmente livre daquele peso, daquela mulher dramática que se fazia sempre de vítima. Diogo estava ao seu lado, a fumar um cigarro caro, olhando para o telemóvel, a responder a mensagens de trabalho. Beatriz estava dentro de casa, a arrumar as coisas da mãe em caixas para deitar fora. Nenhum dos 3 tinha tentado saber se Maria estava bem, se tinha encontrado um lugar para ficar, se estava viva. Simplesmente não se importavam. Foi quando viram a nuvem de poeira a levantar-se no caminho de terra batida. Um carro de alta gama, daqueles que não se vê naquela região, vinha devagar pelo caminho esburacado. Mariana franziu o sobrolho. Quem seria? O agente imobiliário só vinha no dia seguinte. Diogo largou o telemóvel e prestou atenção. O carro parou em frente à quinta e de dentro saiu um homem de uns 60 anos, fato impecável,
pasta de cor na mão, óculos de marca. Tinha aquele ar de gente importante, de quem está habituado a resolver grandes problemas. Ele olhou para a casa, conferiu um papel que tirou do bolso e caminhou decidido até ao alpendre onde Mariana e Diogo estavam. Boa tarde. Procura a Sra. Maria Cavalcante. Ela mora aqui. Mariana piscou, confusa. Cavalcante. A minha mãe chama-se Maria Silva. O advogado, porque era óbvio que era um advogado, ajeitou os óculos e olhou novamente para o papel. Maria Silva pode ser o nome que ela usa atualmente, mas o nome de registro dela é Maria Cavalcante. Ela está. Diogo aproximou-se, desconfiado. Quem é o senhor e o que quer com a nossa mãe? O homem tirou um cartão de visita do bolso e entregou-lhe. O meu nome é Dr. António Sousa, advogado especializado em sucessões e heranças. Representa a família Cavalcante há mais de 30 anos. Mariana pegou no cartão, leu e sentiu algo estranho no estômago. Cavalcante. Aquele apelido soava-lhe familiar. Já o tinha ouvido em algum lugar, mas não conseguia lembrar-se onde. Doutor Sousa, a minha mãe nunca usou esse apelido. Sempre foi Silva. O advogado suspirou, como quem está prestes a revelar algo pesado. Porque ela renunciou ao nome da família quando saiu de casa há décadas. Mas, legalmente, o nome dela continua a ser Cavalcante. E eu preciso muito de falar com ela. É sobre uma herança. As palavras caíram como uma bomba. Herança. Que herança? Beatriz apareceu à porta de casa, a ouvir a conversa. O doutor António Sousa ajeitou a pasta debaixo do braço. Os pais de Maria Cavalcante, os senhores Augusto e Vitória Cavalcante, faleceram recentemente. Deixaram um testamento específico, à procura da filha que não viam há mais de 40 anos. Mariana sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Espere, está a dizer que a minha mãe é filha de gente rica. O advogado olhou para ela com aquela expressão de quem está cansado de ver famílias a lutar por dinheiro. Não apenas rica. Os Cavalcante são uma das famílias mais tradicionais e abastadas do país. Donos de indústrias, propriedades, investimentos. O património deixado ultrapassa os 100 milhões de euros. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diogo largou o cigarro, que caiu no chão. Mariana apoiou-se na parede para não cair. Beatriz cobriu a boca com as mãos. 100 milhões de euros. A mãe deles, aquela mulher simples que passava a vida a costurar, que usava roupa velha, que economizava cada cêntimo, era herdeira de 100 milhões de euros. Impossível. Tinha de ser mentira, tinha de ser um golpe. Diogo foi o primeiro a recuperar do choque. Isso não faz sentido. A nossa mãe sempre foi pobre, sempre viveu nesta quinta simples, a trabalhar em costura. Como pode ser herdeira de uma fortuna? O doutor António Sousa abriu a pasta e tirou vários documentos. Posso explicar. Maria nasceu numa família extremamente rica. Foi criada com todo o conforto possível. Mas, quando tinha 20 e poucos anos, apaixonou-se por um homem que a família não aprovava. Um homem simples, trabalhador, mas sem dinheiro. Os pais de Maria deram-lhe um ultimato: ou ela terminava a relação e continuava na família, ou saía sem levar nada. Mariana sentiu o coração acelerar. E ela escolheu o tipo. Escolheu sair. O advogado assentiu. Ela escolheu o amor. Saiu de casa apenas com a roupa do corpo e nunca mais voltou. Os pais ficaram à espera que ela voltasse arrependida, mas Maria nunca voltou. Construiu uma vida nova, casou, teve filhos. Diogo olhou para Mariana, depois para Beatriz. O tipo que ela escolheu era o nosso pai. O advogado confirmou. Exatamente. E, durante todos estes anos, os pais dela, Augusto e Vitória, nunca pararam de a procurar. Contrataram detetives, investigadores, mas Maria tinha mudado de apelido, mudado de vida completamente. Foi impossível localizá-la. Mariana sentiu algo a queimar-lhe no peito. Não era só surpresa, era raiva misturada com desespero. A mãe era rica. A vida inteira a acreditar que eram pobres, que tinham de lutar por tudo, e a mãe era rica o tempo todo. Mas espere, se ela saiu da família há décadas, por que é que agora aparece uma herança? O doutor António Sousa guardou os documentos de volta. Porque, antes de falecerem, Augusto e Vitória mudaram de ideias. Deixaram um testamento específico à procura da filha. Disseram que ela tinha razão, que o amor vale mais que o dinheiro, e deixaram-lhe tudo, pedindo perdão por terem sido tão duros. Beatriz aproximou-se, tímida.
E a senhora Maria sabe disto? O advogado abanou a cabeça. Ainda não a consegui localizar, por isso vim até aqui. A morada desta propriedade apareceu nos registros dela. Imaginei que morasse aqui. Mariana sentiu o pânico tomar conta de si. Eles tinham expulsado uma herdeira de 100 milhões de euros. Tinham posto a própria mãe na rua, debaixo de chuva, a achar que ela não tinha nada. E agora? E se ela não quisesse mais saber deles? E se decidisse deixar tudo para outra pessoa? Diogo tentou disfarçar o desespero. A nossa mãe saiu daqui há alguns dias. Teve uns problemas pessoais e precisou de viajar. O advogado franziu o sobrolho. Viajar para onde? Nós não sabemos. Ela não deixou contacto. A mentira saiu tão naturalmente que até Mariana ficou impressionada. Mas o doutor António Sousa não era tolo. Trabalha com famílias há décadas e conhece bem o cheiro a conflito. Entendo. E quando é que ela volta? Não sabemos. Pode demorar. O advogado tirou outro cartão do bolso e entregou a Mariana. Quando ela voltar, por favor, peça-lhe para me ligar imediatamente. É urgente. A herança precisa de ser resolvida. Mariana pegou no cartão com as mãos trêmulas. Claro, nós avisamos. O doutor António Sousa olhou ao redor, viu as caixas com as coisas de Maria a serem preparadas para serem deitadas fora, viu a frieza no rosto dos 3 filhos e entendeu tudo. Mais um caso de família que só valoriza depois de perder. Ele já tinha visto aquilo centenas de vezes. Só espero que, quando encontrarem a vossa mãe, a tratem com o respeito que ela merece. Uma mulher que abdicou de 100 milhões de euros por amor é alguém raro neste mundo. E foi-se embora, deixando os 3 filhos paralisados no alpendre. Quando o carro de alta gama desapareceu no caminho, Mariana desabou na cadeira. 100 milhões de euros. A mãe é herdeira de 100 milhões de euros. E nós deitámo-la na rua. Diogo passou as mãos pelo rosto, desesperado. O que é que nós fizemos? Beatriz começou a chorar. Eu disse que era errado. Eu disse que devíamos tê-la tratado melhor. Mariana levantou-se num pulo, agressiva. Agora não adianta chorar. Temos de a encontrar. Diogo concordou. Rápido. Antes que ela decida não nos deixar nada. Os 3 entraram a correr em casa, pegaram nos telemóveis, começaram a ligar para toda a gente que conheciam, vizinhos, parentes distantes, qualquer pessoa que pudesse saber onde Maria estava. Mas ninguém sabia, ninguém a tinha visto. A mulher tinha simplesmente desaparecido debaixo daquela chuva há 4 dias e não dera sinal de vida. Mariana sentiu o pânico crescer. E se alguma coisa lhe tivesse acontecido? Diogo ficou pálido. Não digas isso. Beatriz desabou no sofá, a chorar. Nós expulsámo-la na chuva e agora ela desapareceu. Naquele momento, os 3 filhos perceberam a dimensão do erro que tinham cometido. Não era só sobre o dinheiro, era sobre terem expulsado uma mulher que abdicou de uma fortuna para lhes dar amor. Uma mulher que viveu décadas em silêncio, a trabalhar arduamente, a economizar cada cêntimo, sem nunca contar que poderia ter tido uma vida de luxo. Maria tinha escolhido ser pobre para ficar com o homem que amava e criar os seus filhos. E, em troca, esses filhos deitaram-na na rua como lixo. Mariana pegou no telefone e começou a ligar para hospitais, centros de saúde, esquadras de polícia, à procura de qualquer registro de uma mulher de 68 anos que tivesse aparecido nos últimos dias. Mas não havia nada. Maria tinha desaparecido. E, enquanto os 3 filhos entravam em desespero noutra cidade, numa casa de aldeia no Douro, Maria estava a ajudar Carla a preparar o jantar, sem fazer a mínima ideia de que a sua vida estava prestes a mudar completamente, e sem fazer a mínima ideia de que os filhos que a expulsaram agora a procuravam desesperadamente, não por amor, mas por 100 milhões de razões.